Nós temos aqui desenvolvido alguns estudos doutrinários com o pastor Natanael Rinaldi. E nós iniciamos, em programas anteriores, um novo estudo sobre a vida cristã com o título Mandamentos do Novo Testamento. E nós já fizemos sobre esse estudo 6 perguntas para o pastor que já foram aqui respondidas. A última, a sexta, foram: existem muitas passagens no Novo Testamento que nos isentem de guardar a lei? Então o pastor respondeu citando vários exemplos no Novo Testamento. Romanos 2, 29, Romanos 3, 20 e 28, Romanos 11, verso 6, Romanos 13, versos 8 e 10, Gálatas 3, 11 e 12, Gálatas 5, 4 e 18, 2 Coríntios 3, verso 7, também Hebreus capítulo 7, verso 18 e capítulo 8, verso 13. São essas as referências citadas pelo pastor. E hoje vamos então para a 7ª pergunta sobre esse tema da vida cristã, com o título Mandamentos do Novo Testamento. Pastor, como se harmonizam e combinam todas essas passagens bíblicas citadas pelo Senhor? As seguintes coisas são eternamente verdadeiras. Primeira, fazer o bem em resultado do esforço puramente humano produz a autojustiça, a qual diante de Deus são trapos de imundície. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e em nossas culpas como um vento nos arrebatam. Isaías 64, versículo 6. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Vou repetir esta leitura. E seja achado nele, em Jesus, não tendo a minha justiça ou a nossa justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3 e 9. A segunda passagem bíblica diz assim: nenhum homem está sem pecado diante de Deus, e todos precisam de sua misericórdia e graça. Provérbios, capítulo 20 e versículo 9. E ainda uma terceira passagem bíblica. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. E ainda temos mais para mostrar aqui aos nossos ouvintes. A sua imensurável graça, isto é, do Senhor Jesus Cristo. Imensurável quer dizer que é tão grande que é difícil apontar o tamanho dela. A sua imensurável graça e seu poder, com os quais se pode fazer o bem, estão ao dispor de todos que confessam os seus pecados e sua necessidade e que aceitam Jesus como seu Salvador. Entramos agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude,
Então, este texto está mostrando aqui o trabalho de Cristo em nosso favor. Item 4, o direito é eternamente direito, e a justiça permanece sempre justiça. A sua graça é dada para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 4. 5. O Novo Testamento abunda em descrições de justiça como sendo aplicável a cristãos que estão debaixo da graça. E a propósito, nós lemos Colossenses, que nos diz o seguinte, 3, 12 a 14, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Retifico o endereço destas palavras. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Vou repetir. Antes sede uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora vamos para, efetivamente, Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa do outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade ou amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 12 a 14. Mais uma pergunta, mais uma declaração. Estas escrituras exigem que os crentes do Novo Testamento guardem os mandamentos do Novo Testamento e que vivam na santidade e justiça. E nós temos a propósito Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz, ó Deus, Jesus está claramente sendo chamado de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Repetindo, Hebreus 1 e 8. Outra passagem bíblica. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. E temos ainda mais uma passagem bíblica, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Hebreus 12, versículo 14. E há mais uma declaração acerca do assunto em tela. Portanto, Deus exige que o crente se aproprie da graça divina e que a mesma se manifeste na vida, produzindo a piedade e santidade pela obediência a todos os mandamentos do Novo
Testamento. E para concluir este capítulo, essa posição, temos aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, e capítulo 7, versículo 1. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Capítulo 7, versículo 1.